Boa noite a todos. É um prazer imenso ter vocês aqui na nossa casa mais essa noite. E para os que estão conectados aí nos nossos canais, muito bem-vindos a mais uma reunião na Casa de Bezerra de Menezes. Para iniciarmos e prepararmos o ambiente para a prece, a lição de número 44 do livro Pão Nosso, intitulada Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Jesus. Jesus, Lucas 10, 9. Realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauraram nas eficiências humanas. Nos que interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe reconhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os propósitos, os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Elevemos então os nossos pensamentos ao nosso Pai e Criador, rogando as tuas bênçãos a se derramar sobre cada um de nós, a nos envolver em energias revigorantes, balsamizantes. Que os nossos corações estejam preparados, abertos, para receber a lição que a Ana trará para nós. Que cada ensinamento possa repercutir em nossos corações e nos levar a compreender cada dia mais as belezas dessa doutrina tão esclarecedora. Que Jesus, nosso Mestre, nosso grande amigo, nos auxilie, dando-nos força, dando-nos a fé de que necessitamos nessa caminhada. Que saibamos, Pai, aproveitar cada oportunidade. Que saibamos olhar para o outro e ver nele alguém como nós, tão necessitado de Ti, do Teu amor, da Tua compaixão. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade. Obrigado, Dr. Bezerra, por essa casa que abre suas portas para todos nós. E é sob a bendição do Pai, de Jesus, de Maria e Dr. Bezerra que damos por iniciada a reunião da noite, pedindo para todos nós muitas bênçãos de paz e de harmonia. Que assim seja. Então, nós vamos passar a palavra para a Ana, que dará continuidade ao estudo das Gênesis. Queridos irmãos, muito boa noite. Que o nosso Pai Celeste nos envolva, que nós mergulhemos no estudo dessa obra, que é fantástica, e é uma das menos lidas, porque a gente fica no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, e às vezes o Evangelho, ele é a nossa cabeceira consoladora, né? Então a gente às vezes deixa um pouquinho o céu e o inferno e a Gênesis, mas é muito importante a gente fazer esse estudo, né? E os capítulos 13, 14 e 15
que são da segunda parte, os milagres à luz da doutrina espírita, trazem reflexões muito interessantes. Então, vocês vão sentir falta de algumas citações, que eu creio que caberiam nesse capítulo, mas como eles vão estar no 14 e no 15, vamos aguardar. Fica para os próximos capítulos. E esse capítulo 13, que é Caracteres dos Milagres, ele é dividido em 4 subitens. Os milagres no sentido teológico, o Espiritismo não faz milagres, a pergunta se Deus faz milagres e o sobrenatural e as religiões. É interessante que às vezes a gente pensa que há um programa feito por nós, mas está muito além, né, da nossa alçada. A espiritualidade nos conduz, como é afirmado, né, na questão 459, na maioria das vezes são eles que nos governam. Mas vejamos então os milagres no sentido teológico. Teológico quer dizer o olhar religioso, né, sobre milagres. Etimologicamente, vem de mirare, admirável, coisa extraordinária, surpreendente, incomum, que impressiona as vistas. É importante a gente lembrar disso, se impressiona as vistas, tem que ser algo que a gente veja, né? Ou seja, prodígios. Ou também miraculum, que quer dizer contraponto ao conhecido. Ou seja, há leis que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece é milagre. Mas vem a definição acadêmica, está no dicionário, que milagre é um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Portanto, milagre, dentro do dicionário, tem que ter o aspecto religioso. E será que tem? Mas por acomodação às novas formas de comunicação, tudo ficou muito informal, né? A gente vai adaptando às modernidades. A gente não espera algo incomum quando alguém fala assim, não aconteceu um milagre. O que é um milagre? O menino chegou em casa antes das 10 da noite, milagre. O menino de 15 anos chegando antes das 10 da noite é um milagre. E é um milagre? Não, não é um milagre, mas é algo que não se espera. Não, o menino vai fazer vestibular, mas vai ser um milagre se ele passar, que ele nem abriu o livro esse ano. Mas é um milagre? Não, não é um milagre. Se ele passar, ele deu muita sorte lá no 0 né? Tornado, então, um fato comum, já não nos debruçamos sobre o caráter divino do milagre. Virou brincadeira. Quando a gente falou aí, uma criança que chega antes das 10 é milagre, não virou brincadeira, virou zoação, né? E a gente precisa respeitar as palavras porque elas têm poder. E se nós dermos a elas o valor que ela tem, ela impacta em nós também de uma maneira diferenciada. Esse olhar enriqueceria muito a nossa forma de ver o mundo em que vivemos. Da forma apresentada, então, pelo dicionário, só haveria milagre se a ação divina se manifestasse. Mas quando é que nós vamos ter certeza que houve a manifestação da ação divina? Será que nós conhecemos a ação divina? Deus não se manifesta o tempo todo e a gente fica perguntando onde está Deus quando aconteceu isso? Onde está Deus quando aconteceu aquilo? A gente não faz essa pergunta. No entanto, onde está Deus? Ou melhor, onde não está Deus? Deveria ser melhor colocada a nossa pergunta, né? Mas uma vez que nós passemos a compreender essas leis, né, que derroga a questão do milagre, sem desmerecer o benefício alcançado, já deixa de ser milagre. Quando nós falamos aí da pessoa que só vai passar no vestibular por um milagre, mas digamos que falte 2 meses.
E essa pessoa fala assim, nossa, não posso esperar por um milagre, não. Aí ele vai, devora livros nesses 2 meses e por ter já a sua condição psíquica, né, a inteligência, a potência nele mesmo, ele acaba passando. Deixou de ser milagre? Deixou de ser milagre, porque a pessoa estudou, ela cumpriu uma lei de aquisição de conhecimento, de preparo para um embate. Mas você tem menos valor por isso? O ter passado no vestibular? De jeito nenhum, né? Deixou de haver milagre, mas houve a conquista. Agora, se as leis da matéria são da alçada da ciência acadêmica, a quem cumpre explicá-las, as leis do mundo espiritual estão sob o domínio das pesquisas que ainda deveriam continuar sendo feitas mais ainda pela doutrina espírita. A doutrina espírita não é embasada em ciência, filosofia e religião? Sim. E qual é a ciência que o espiritismo deve praticar? É provar biologia? É provar física, química? Não. É provar a lei dos fluidos. É provar tantas outras coisas que dão base para as verdades que a doutrina espírita exarou em 1857 e posteriores. Ainda continuam vindo novas informações que acrescentam a esse Pentateuco kardeciano, produto de investigação científica com olhar espírita. Nós temos o doutor Sérgio Felipe, que faz uma pesquisa fantástica no campo da pineal. E ele fala que é um absurdo nós não termos grupos de estudos contínuos para compreender melhor a forma que o mundo espiritual se comunica conosco, que quando nós dermos ferramentas, eles vão falar conosco quase que tete a tete. Mas, prosseguindo então, temos então a ciência espírita para explicar as leis espirituais. Portanto, uma vez que se encontram explicações para os eventos a que chamaríamos milagres, nós podemos afirmar que a época dos milagres já passou. Dentro desse conceito de ser algo que derroga uma lei, porque ele apenas derroga leis que nós não conhecemos. Uma vez que nós passamos a conhecer, deixou de estar contrariando as leis. Falemos um pouco, então, sobre leis da matéria. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma casa ali perto atrás do CTC, que foi intitulada Casa do Caminho, né? A casa da Vilma. De vez em quando, acidentalmente, ocorre uma reunião de espíritas lá, e outro dia estávamos lá, a Vilma, que é a dona da casa, a Andréia e eu. E aí ela contou, eu vou deixar o sonho dela para ela contar, porque provavelmente vai enriquecer alguma palestra dela. Eu vou contar só o que eu extraí disso daí. Então, ela citou que nesse sonho foi informado que haveria uma palestra que estaria estudando as questões 31 a 38 do Livro dos Espíritos. Falei, pois não é que eu vou lá? Eu vou ver o que é que essas questões estão falando. Quem sabe ela nos orienta a respeito desse tema dos caracteres dos milagres. Na questão 31 a 34, dentre essas, né, começa antes e quando prossegue depois, vem as propriedades da matéria. E a primeira pergunta é: de onde provém as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. Os primeiros magos, porque a química vem da magia, todo mundo sabe disso, a química moderna nasceu lá nos caldeirões das bruxas, né? Dos magos. Então, quando eles conseguiam fazer uma mistura que ou mudava de cor ou curava uma determinada enfermidade,
Eles estavam fazendo algo prodigioso. Hoje, nós sabemos que eles estavam apenas desenvolvendo leis da matéria, alterando condições. Ficava mais denso, ficava mais vaporoso. A pergunta seguinte é: diante disto, os sabores, os odores, as cores, os sons, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam então mais do que modificações de uma só e mesma substância primitiva? Qual seria essa substância primitiva? Fluido universal ou fluido cósmico universal, que é a massa maior da qual todos os elementos se desenvolvem. Nós podemos chamar isso de milagre, mas são apenas desenvolvimento das leis que regem a matéria e que a ciência está totalmente autorizada a responder, a explicar, a contestar, ou seja, a nos instruir. Mais uma pergunta aqui. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí na questão 35 e 36 vem falar do espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-los. Traz para a gente também um olhar sobre o miraculoso, o extraordinário, o fantástico. O vazio absoluto existe? Não. Nada é vazio. Na questão 37 e 38 vem falar da formação dos mundos. Primeiro é perguntado se o universo existe desde a eternidade como Deus ou se ele foi criado. Aí a resposta dos Espíritos é que se ele existisse desde a eternidade como Deus, ele não seria obra de Deus, mas seria obra de quem? De alguém que viesse antes de Deus. Então a resposta é: ele foi criado por Deus. Como há respostas para as quais nós não temos entendimento, é bom que a gente pare por aí, porque ficaríamos no mundo das teorias sem aplicabilidade prática, quando o mundo exige de nós atitude, que é o verdadeiro milagre. Aí na pergunta seguinte, pergunta assim: como que Deus criou o universo? Por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa do que estas palavras do Gênesis. E Deus disse que a luz seja, e a luz foi. Assim aconteceu e ainda acontece o grande milagre da vida: pensamento e vontade. Pensamento é para o espírito desencarnado o que as mãos são para o homem encarnado. E nós somos espíritos a partir do momento em que nós não estejamos utilizando o nosso corpo físico durante o sono, por exemplo, ou nas horas das nossas preces, que a gente está lá numa concentração, nós podemos utilizar a força do pensamento para alcançar bons resultados em nossas vidas e muitas vezes atender alguém à distância ou ser atendido por alguém também à distância, quando o milagre não conhece barreiras, não conhece distâncias, porque ele acontece no nível da frequência vibratória do homem. Vontade é a maior potência da alma, muito bem tratada na obra O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, obra que vale a pena dedicar algum tempo. É muito boa para nós. Sem vontade, meus irmãos, a maior virtude
perde a eficácia, presa na inércia. E assim, nessa questão dos caracteres dos milagres, nós fechamos com essa ideia. Podemos dizer que tudo é milagre e olharmos para os acontecimentos cotidianos com respeito, observando a mão de Deus em tudo. Ou podemos dizer, nada é milagre, e compreender que tudo que ocorre depende da nossa ação pela nossa vontade. Depende de nós e nada vai desmerecer nem tornar menor Deus na sua potência máxima. O Espiritismo não faz milagres. Apoiando-se sobre a lógica, sobre a razão, o Espiritismo vem revelar novas leis. A gente não falou que é da alçada da ciência acadêmica revelar as leis da matéria. E é da competência do Espiritismo e das ciências psíquicas, não necessariamente Espiritismo, revelar novas leis e explicar os fenômenos compreendidos na alçada de tais leis. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Quem nos falou isso foi o grande mestre de todos os mestres, Jesus. Como diria, numa linguagem popular, cada um no seu quadrado, respeitando e aprendendo o que deve ser respeitado e aprendido. Se um acadêmico falar assim, não é possível uma materialização de espíritos, qual autoridade que esse pode ter o título que tiver? Qual autoridade que ele tem para decidir sobre um fenômeno estudado, tratado e confirmado dentro das hostes espíritas? Autoridade nenhuma. E aí nós temos que discutir com ele? Não temos que discutir. A Ana Bastos gosta de cessar esse tipo de diálogo dizendo assim, é mesmo? Você não acredita? O tempo te dirá. Porque nós não temos que jogar pérolas aos porcos, nem criar inimizades, porque a verdade por si se manifesta. E tempo virá em que todas as coisas estarão esclarecidas para todas as pessoas. Se ainda não sabem, é porque não chegou o tempo. Aceitando, então, os enunciados científicos, jamais o Espiritismo irá desafiar ou contrariar as leis descobertas e os novos rumos que a ciência apresentar. Lembra o que Kardec falou? O Espiritismo é uma ciência e naquilo em que a ciência provar que ele está errado, ele se modificará nesse princípio, né? Muito pelo contrário, é pelo saber ampliado que o homem de bem perceberá quanto mais é importante que também busque ampliar as suas conquistas morais. Há um tempo atrás, a gente usava muito uma imagem sobre a evolução do espírito, que são as duas asas, do saber e do amar. Enquanto nós não tivermos desenvolvido com segurança essas duas asas, nós não estaremos aptos a ser chamados espíritos puros, porque algo faltará para nós aprendermos. E o conhecimento é que vai nos dar a dimensão do quanto nos falta ainda aprender nos campos da experiência, que muitas vezes será na dor, naquele cadinho difícil que é a experiência, né, aflitiva, que vai nos fazer conquistar o sentimento. Trabalhando com o imponderável
manipulando as energias sutis e sublimes, movimenta forças e alcança resultados que aos olhos do vulgo parecerá milagre. Então esse homem que aprendeu a juntar o hidrogênio com o oxigênio, bota uma molécula a mais, fala, não, aqui é água, mas se colocar um a mais de hidrogênio vira ácido e a coisa, aliás, mais um de oxigênio, vira ácido e não é bom para nosso consumo. Essa pessoa vai um dia lá na frente perceber que o mesmo tom de voz, a mesma palavra pode edificar ou destruir alguém. Isso pode fazer a diferença entre o milagre de alcançar um amigo ou o grande prejuízo moral de fazer um inimigo. Entretanto, o propósito do Espiritismo será alcançado quando seus adeptos trilharem com êxito o caminho da autoiluminação. Então, o propósito do Espiritismo não é fazer milagres, não é fazer proselitismo, não é dar espetáculos, é transformar o homem. E aí, no livro Consolador, nas questões 218 a 238, Emmanuel responde algumas perguntas do Chico e, bom, está aqui, 218 a 238, mais um livro para ler e estudar. Ele fala da autoiluminação, que vem primeiro com a necessidade, depois com o trabalho e depois com a realização. Então, são passos. O que é a questão da necessidade? Já falamos algumas vezes aqui que a gente não dá receita de bolo para quem não gosta de cozinhar. Por quê? Porque não está no seu radar. Em compensação, pode-se trocar, né, uma receita, por exemplo, de material de limpeza. Talvez a pessoa goste. Mas a pessoa que não sabe ou que não gosta de cozinhar, a gente não troca receita de bolo. Ou seja, primeiro a gente tem que ter a necessidade, identificar a nossa necessidade, para depois seguir os caminhos que nos levam ao difícil trabalho de satisfazer, de resolver a questão dessa necessidade. Uma vez chegando nessa equação perfeita, que é a equação perfeita, chega-se a zero, né? É interessante, né? A equação perfeita ser zero, mas é isso mesmo, quando não há diferenças. Então, aí ele está preparado para, livre daquela necessidade, preparado com aquele trabalho, conhecer-se. Estudem, eu também vou estudar mais, né? Aí no outro item, a pergunta é: Deus faz milagres? Tem alguma coisa que a gente pode falar assim, Deus não pode fazer isso? Tem alguma coisa que a gente pode falar isso? Não. Se Deus tudo pode, com certeza, se Ele quiser, também fará milagres. Mas vamos pensar sobre isso? O que seria um milagre digno de ser feito? Eu estou esperando agora vocês falar. Qual que é um milagre que nesse momento seria bom que Deus fizesse? Cessar a guerra. Cessar a guerra. Sabia que alguém ia falar isso. As guerras são deflagradas pela maldade e ambição humanas. O livre-arbítrio deve ser respeitado? Sim. Se o livre-arbítrio deve ser respeitado e existe maldade e ambição no homem, por que Deus pararia a guerra? Esse é o milagre que o próprio homem deve fazer. E haverá um dia em que não haverá mais guerras. Porque eu irei olhar no outro, não verei no rosto.
eu verei o meu irmão. E contra o meu irmão, não há por que guerrear. Juntos, nós podemos mais. E a guerra só traz sofrimento, né? Entretanto, meus irmãos, o primeiro grande milagre, que é a criação, continua a acontecer aos nossos olhos, contando com a nossa colaboração. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Por que Deus nos impõe a encarnação? Nem é a reencarnação, é a encarnação. Para que a gente existe? Para sermos colaboradores de Deus. E é possível fazer muitos milagres, viu, meus irmãos? Quando é que a gente acaba com a miséria? Com a comiseração em nós. Porque se eu me compadecer intimamente do meu irmão, aquilo que sobra da minha mesa, e nem precisa ser o que sobra, pode ser que eu possa diminuir o meu consumo para sobrar um tanto mais, irá em favor daquele que nada tem. Mas enquanto for só discurso, enquanto for só campanha para eleger um cargo político, nós vamos continuar tendo fome e a pior das misérias, que é a miséria no coração do homem. Onde você não estiver conseguindo ver milagres, seja o milagre e faça acontecer o melhor. Acho que todos conhecem um nome. A pessoa a gente não conhece porque já partiu faz um tempo. Albert Sabin. Até Albert Sabin criar a vacina contra a poliomielite, todos os anos morriam muitas crianças de poliomielite e muitas que não morriam ficavam incapacitadas para a vida comum, até que um dia ele desenvolveu e ele fez uma experiência muito interessante. Ele a experimentou em si mesmo. Inclusive ele teve problemas por causa disso. Mas hoje a gente não ouve falar de poliomielite. Isso é um milagre de alguém que olhou ao seu redor e pensou: eu posso fazer isso. Para isso, naturalmente, a inteligência que vem de Deus estava ali para ser trabalhada. Vamos então ao sobrenatural e às religiões. O misticismo não faz bem às religiões, não faz bem a nada, porque a verdade gosta de ser conhecida. Ela pula na nossa frente para que a gente a conheça e a reconheça. O misticismo cria mitos, rejeita a liberdade de raciocínio, constrói fanáticos. Na verdade, em religiões, nós precisamos de espiritualidade, singeleza, humanidade. O divino habita no coração puro. E lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os simples e humildes e tal, finaliza: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Olha o quanto nós temos que caminhar para ter um coração puro e para puramente, ou seja, com pureza, recebermos esse beneplácito divino que é essa ligação com o mundo espiritual, com as verdades espirituais, e sermos de verdade bons propagadores da religião que nós professamos. Kardec, no livro A Gênese, terminando esse capítulo,
ele lança, algumas pessoas falam até que isso aqui é um poema, não sei. Ele termina dizendo assim: se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres incessantemente sob as vistas. Aspiramo-los no ar e calcamo-los aos pés, porque tudo então é milagre na natureza. Querem dar às pessoas, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Mostrem-no na sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de tudo que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é posto a viver. Mostrem-lhes a ação de Deus na vergonha de um arbusto, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. Mostrem-lhes a sua bondade na solicitude que dispensa a todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam, a sua previdência na razão de ser de todas as coisas, entre as quais nenhuma inútil se conta, no bem que sempre decorre de um mal aparente e temporário. Façam-lhes compreender principalmente que o mal real é obra do homem, não de Deus. Não procurem espavori-los com o quadro das penas eternas, em que acabam não mais crendo e que os levam a duvidar da bondade de Deus. Antes, deem-lhes coragem, mediante a certeza de poderem um dia redimir-se e reparar o mal que hajam praticado. Apontem-lhes as descobertas da ciência como revelação das leis divinas e não como obras de Satanás. Ensinem-lhes finalmente a ler no livro da natureza constantemente aberto diante deles. Nesse livro inesgotável, em cada uma de suas páginas se acham inscritas a sabedoria e a bondade do Criador. Eles então compreenderão que um ser tão grande, que com tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo prevê, forçosamente dispõe do poder supremo. Vê-lo-á o lavrador ao sulcar o seu campo. E o desditoso, nas suas aflições, o bendirá dizendo: se sou infeliz, é por minha culpa. Então, os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue, ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Então, esse convite a levar o poder de Deus até o coração aflito é a forma que nós devemos ver os milagres. Tudo milagre ou nada é milagre, vai depender do nosso olhar. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um outro milagre. O grande milagre na vida de um espírito. Esse espírito é muito caro ao nosso coração. E o encontro dele, que virou a chave da sua trajetória, aconteceu numa das passagens de Jesus, em que a multidão era tão grande que não permitia que ele visse e fosse visto pelo Mestre. Baixinho, ele não teve vergonha de subir numa árvore e de lá ver Jesus. Isso era suficiente para ele, porque ele ouvia tanto falar dos ensinamentos, das curas,
do magnetismo que emanava daquela figura ímpar, que a única coisa que ele queria era ver Jesus. Mas o Mestre, que ouve a voz dos nossos corações, olhou para aquele sicômoro e falou: Zaqueu, desce daí. Urge que esta noite eu pouse em sua casa. Já imaginaram como terá sido a alegria no coração daquele homem, que inclusive percebia que era indigno? E ele falou assim: mestre, eu não sou digno de que entreis a minha casa. Inclusive isso está na homilia da missa, né? Dizei uma palavra e serei salvo. Era a única coisa que ele ansiava. Mas Jesus foi até a casa de Zaqueu e promoveu ali um milagre. Mas como? Que milagre? Zaqueu morreu como todo mundo morre. Aliás, Jesus foi aprisionado poucos dias depois, também morreu para os homens. Onde está? Nos registros bíblicos ou na literatura espírita que houve ali um milagre? O projeto da doutrina espírita não é fazer com que nós, espíritos que a aceitamos como nossa rota, descobrir a nossa necessidade, trabalhar para resolvê-la e nos iluminarmos, nos realizarmos enquanto espíritos. Assim sucedeu com Zaqueu. E Jesus foi muito criticado por aquela atitude. Zaqueu ficou muito triste, porque ele pensou que agora que ele estava amiguinho, né, de Jesus, que ele podia sair com Jesus para todo lado, faz uma promessa fantástica de dividir os bens, de dar para os pobres tudo que lhe fosse possível. Jesus é crucificado. Zaqueu fica triste e começa a clamar e reclamar: como pode? Cadê o seu mestre? Que ele não mais poderia conviver. Certo dia, um dos discípulos, talvez Pedro, não sei, fala para ele assim: Zaqueu, saia da reclamação e parta para a ação. Mais uma virada de chave. Porque receber o alimento é muito importante. Mas se nós não utilizarmos a energia que ele vem para o nosso corpo, para o trabalho, para a edificação, para o nosso crescimento, a gente só vai engordar, não vai acontecer mais nada. Então Zaqueu sai para a divulgação. É provável que ele tenha sido o 13º apóstolo, mas isso são conjecturas nossas, né? E o tempo passa. E a cada reencarnação daquele espírito, ele faz questão de jamais esquecer que aquele dia, no encontro com o Mestre, a salvação entrou na sua casa. Não mais a sua casa de pedras, mas a sua casa íntima, a sua capela mais alta, que é a sua consciência. Há um livro que se chama o 13º Apóstolo, que vai encontrar Zaqueu como irmão Parmênio, que na defesa da sua comunidade também sofre as injustiças da humanidade e morre queimado. Várias das suas encarnações ele vem a morrer queimado, mas até o momento em que ele, e isso está narrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na virada do século XVIII,
Há uma reunião no mundo espiritual. Kardec já estava decidido nos planos divinos que reencarnaria no começo do século. Em 1804 ele viria à Terra. Mas um homem só não constrói nada. É preciso que muitos venham para contribuir para a obra. Jesus preside uma reunião e ele convida Zaqueu para vir à pátria brasileira e dar continuidade aos ensinamentos, ao estudo da doutrina espírita que seria lançada por aquele discípulo, Allan Kardec, mais futuramente, o professor Rivail, nascendo em 1804. Então ele vem para o Brasil, nasce em 1831, lá no Ceará, na comunidade chamada Riacho do Sangue, em 29 de agosto de 1831. E o seu chamado traz ele mais para perto de nós. Ele vem estudar medicina no Rio de Janeiro. O nosso Bezerra canta o Evangelho em si mesmo. As suas ações, mesmo antes de conhecer a doutrina espírita, é um verdadeiro cântico do Evangelho. Mas nessa reunião, quando ele é chamado a servir nas hostes de Ismael, que é o protetor espiritual do nosso Brasil, ele fala: eu tenho medo. A tarefa é muito grande. Jesus disse: de fato, mas quanto maior for o sacrifício, maior será o mérito. Terá dificuldades, mas não estará sozinho. Eu estarei contigo. Com a promessa dessa, é impossível recusar. Um convite desse é difícil não aceitar. E nós tivemos a honra de ter entre nós, por quase 70 anos, aquele que um dia teve que subir numa árvore para ver Jesus. Continua ele entre nós, não mais encarnado, mas servindo de símbolo de abnegação e humildade, falando conosco, estendendo a mão, levando a sua palavra através de tantos livros que ele teve oportunidade de escrever encarnado e também desencarnado, preferindo estar nesse planeta de provas e expiações quando convidado, ou melhor, liberado por Maria para habitar globos bem melhores. Mas o amor, que é o grande milagre da vida, esse fez com que ele permanecesse aqui. Esse fez com que um dia a nossa irmã Emma, dando os passos para a criação da casa espírita, o convidasse a ser o mentor da casa. E, como disse Jesus a ele, quanto maior a dificuldade, maior seria o mérito, ele parou de recusar serviço. Então ele é o nosso mentor. E agora, na terça-feira, devemos lembrar com muito mais carinho dessa alma abnegada, que serve de exemplo para todos nós. As suas mensagens através de Divaldo sempre terminam assim: do servidor, humílimo e paternal de sempre. Então, que a humildade, a amorosidade desse espírito de maior envergadura que nós conhecemos, seja também exemplo para nós fazermos o milagre da fé, o milagre do amor, o milagre da vida
nesta casa. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine. Gratidão, Bezerra, onde você estiver. Nunca se esqueça de nós. Muito obrigada. Agradecendo a Ana pela essa oportunidade de trazer mais um pouquinho dessa obra tão rica de conhecimento que a gente deve procurar sempre estudar, porque pode parecer difícil, mas é porque a gente não estuda. Se a gente procurar estudar, vai ficar bem mais fácil. Agradecimento eterno. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai por nos enviar tantos emissários trazendo essas obras maravilhosas, tantos abnegados mentores como o nosso querido Bezerra, para nos orientar, nos ajudar, nos instruir e colocar dentro de nós um pouquinho daquele evangelho do nosso mestre que nós nunca devemos esquecer. Agradecendo sempre por todas as bênçãos que temos recebidas. Ilumina, Senhor, o nosso caminho em todos os nossos momentos. Que assim seja, graças a Deus.